E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Começando o nosso novo quadro do programa, que é entrevistando microempreendedores, aqueles empreendedores pequenos que estão aí lutando no dia a dia, que movimenta o nosso país e o nosso mercado. E hoje eu trouxe no nosso canal uma pessoa ilustre, uma pessoa maravilhosa, que depois de Deus, ela é responsável por me dar a vida, que é a minha mãe. E aí, mãe, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado, meu amor, obrigado. Deus abençoe. Me fale um pouco sobre você, qual é o seu nome, se apresenta pro pessoal. O meu nome é Abiael. Eu tenho um nome meio complicado, né? Mas o pessoal não me chama eu de Abiael, me chama de Bia. Então, para quem não me conhece, eu sou A famosa Bia, né? a famosa Bia, e sou feliz por ser sua mãe, Que bom. que é uma coisa que eu sempre quis, né? Também sou feliz por ser seu filho. Obrigado, meu amor. Me fale um pouco sobre a sua história, como começou, da onde você teve essa visão de empreendedora. Me conta lá desde o começo, desde tudo começou. Falei. Tudo no começo é bem difícil, muito difícil mesmo. Eu trabalhava em contabilidade e estava casada recente. Aí, depois de 2 anos, você veio ao mundo, como você está dizendo, né? Uhum. Você veio ao mundo e eu não encontrei mais a área de trabalhar, porque eu fiquei 5 anos fora do mercado. Voltei, para me voltar, ia voltar como iniciante. E eu conversando com o meu pai, falei pro meu pai que eu queria procurar alguma coisa para me fazer dentro de casa que eu poderia ficar com você. Então, eu fiquei sabendo que tinha uma mulher perto da minha casa que está dando aula de corte e costura. Eu fui lá, fiz inscrição, aí quando eu voltei a conversar com meu pai de novo. Aí ele falou, olha, a melhor coisa que você está fazendo no mundo é aprender a ser costureira, porque a costureira, ela não fica sem emprego. E quem sabe mais pra frente você pode montar o seu ateliê, a sua firma. E eu fui colocando as ideias na cabeça, mas a ideia veio do meu pai. Aí fiz o corte e costura, 1 ano de corte e costura. Na época eu tinha o Fernando, né? Ele tinha 2 anos. E eu comecei a fazer corte e costura. Só que não é fácil. Imagina. Levar uma criança para fazer um corte e costura. Ou você aprende, ou você presta atenção na criança. Aí a gente já começa a ver a questão de ter força de vontade, né? E com uma criança com 2 anos indo para aprender, a criança tacando o terror, que eu devia tacar o terror, como até hoje eu taco o terror. E a pessoa tendo que cuidar, a mãe tendo que cuidar da criança e ainda aprender. Para você deve ter sido um grande desafio, não foi? Foi muito difícil mesmo. Mas, assim, o problema é que você juntava com a criança, com o menino, lá onde eu estava aprendendo, e o menino, ele era mais velho que você, 2 anos. E o menino ficava brincando com as galinhas, porque eu estava numa casa, né? O menino brincando com a galinha, ele catava a galinha e tacava no Fernando. Aí você ficava com medo gritando. Então, assim, a maioria do meu tempo eu tinha que estar mais preocupada com você do que aprendendo. Mas eu vou falar sério. Foi difícil? Foi. Mas graças a Deus, eu fiquei do lado dos meus filhos. Depois eu fiquei grávida. E vamos fazer outro tipo de coisa. Aí eu já estava aprendendo, já tinha aprendido o corte de costura. Conversei com uma amiga. Ela falou assim, por que você não faz, Bia, conserto para fora? Eu falei, conserto? E você acha que foi nessa fase, você não tinha ideia ainda, por mais que você tinha aprendido sobre a costura, você não sabia para onde ir ainda, se ia para uma oficina, se ia para empresas, e aí foi quando te apresentaram a questão do conserto, né? Uma colega minha, ela tinha uns 3 ou 4 filhos, e ela sabia costurar muito bem. Aí ela falou para mim assim, ó, se você quiser fazer conserto de roupa, eu te ensino. Aí foi colocando aquelas ideias, não, você faz, eu te oriento, entendeu? Aí eu chamei ela e falei, ó, vamos fazer assim, eu faço o conserto de roupa e nós vamos dividir meio a meio. Ela, não, tudo bem, você pode pegar que eu te dou uma cobertura. Aí eu comecei a fazer conserto de roupa. Depois veio na ideia de eu abrir uma oficina de costura. Aí uma ideia daqui, outra ideia dali, eu tive um monte de amiga. E tinha uma amiga que ela tinha uma oficina muito grande também lá perto da minha casa. Eu comprei a reta, comprei o overlock, depois eu comprei a galoneira. O meu problema todo foi com a galoneira, porque é uma máquina que ela comanda muito bem dentro da oficina. Mas a gente tem que saber regular
tem que um monte de processo. E só um pouquinho, quando você foi fazer o curso de corte e costura, esse curso era pago? Foi fácil para você pagar? Da onde você tirou o dinheiro? Fala um pouquinho. Era pago. Só que eu consegui pagar, porque não era muito caro, era um curso assim que dava para pagar. Na época, meu marido estava trabalhando numa empresa boa, então o dinheiro que ele trabalhava dava para cobrir todas as necessidades e dava um pouco de dinheiro para mim e eu conseguia pagar o curso. Mas assim, foi difícil, eu lutei, eu consegui uma máquina, depois eu comprei outra máquina e fui comprando outra máquina e comecei a arrumar as firmas para me dar serviço. E foi difícil mesmo, mas tudo no começo é difícil e você não tiver você não tiver um desempenho legal mesmo, alguém que te ajude, ter uma força. Eu tive muita força, várias pessoas. Você está querendo dizer que o network, isso se chama de network, né? Quando você conhece outras pessoas que te conecta com outras ideias e te traz um respaldo, te traz ali uma ajuda de te direcionar para o caminho certo. O network foi muito importante na sua vida nesse momento? Foi, claro que foi. O importante, deixa eu te contar. Eu ia passando perto da minha casa, eu tinha vindo da casa do meu irmão Joab, e eu passei pela saída lá do outro lado da minha casa. Quando eu cheguei lá, eu vi numa casa assim, vende-se um Veloc. Eu fui lá e comprei o Veloc. Pra mim, aquilo lá é uma máquina, a melhor máquina que tinha, porque eu não conhecia. Eu comprei uma máquina semi-industrial. Aí eu conversando de novo com outra colega, porque eu tenho bastante conhecimento, e ela pegou e falou assim, eu vou lá ver sua máquina. Eu falei, vai, porque a máquina tinha saído da linha e eu não sabia colocar. Aí ela foi. Quando ela chegou lá, ela falou, essa foi a máquina que você comprou? Eu falei, é. Só que ela tinha uma firma de lençol. Aí ela falou assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Essa máquina, ela tudo bem, ela é lubrificada, só que ela é semi-industrial. Mas aí eu não sabia o que era semi-industrial, industrial, não sabia de nada. Aí ela falou assim, olha, ela é muito boa, mas ela não aguenta a produção. Se caso você quiser um dia montar uma oficina, porque também a gente conversando, ela foi falando da oficina, né? Se você quiser montar uma oficina, você vai ter que comprar uma máquina industrial de verdade. E eu fiquei, nossa, e agora? Aí consegui vender essa máquina que era semi-industrial, comprei uma industrial. E aí, gente, comecei montando um quebra-cabeça daqui, um quebra-cabeça dali. Foi onde que eu consegui pegar um serviço. Olha, vou falar pra você, eu ganhava muito pouco. Você lembra que a gente trabalhava e ganhava pouco? Verdade. A gente não ganhava muito, ganhava só serviço. Serviço era bastante. Tinha bastante serviço. Então, mas eu lembro que realmente era bastante serviço, mas não sei se o dinheiro era tanto assim, era bastante dinheiro que também ganhavam nessa época? Não era muito dinheiro, não. Mas eu tinha comprado as duas máquinas, né? Eu ainda não tinha a máquina principal, que era a galoneira, que eu precisava para me montar a oficina de verdade. Aí eu fui na feira, encontrei um homem que ele falou assim, olha, se você quiser costurar, eu te dou uns calção para você fazer. E uma roupinha de criança para você fazer. Os calção dá pra você fazer na sua Retro Veloc. Eu lembro aqui. Aí que eu fiz. Aí eu costurei um pouquinho. Peraí, só um minutinho. Eu lembro que você fazia esses calção e esse cara dava um calote, era doído pra pagar, não era? Olha, eu lembro que você falava... Difícil. Eu ia na feira... Se chovia, se tava sol, se tava nublado, ele sempre inventava uma história, né? Sempre. Eu ia lá receber... Ai, mas eu não vendi porque hoje tá chovendo. Aí, vem na quarta-feira que vem. E eu ia e nada. Mas foi onde te ajudou eu criei bastante experiência, né? Bastante. Aí eu peguei, como não tinha, ele tinha um pouco de serviço, dava pra fazer serviço e ficava nessa enrolação. Aí eu tive uma ideia, vou vender gelinho, porque eu preciso de uma máquina mais cara dentro da oficina. Aí é a galoneira. Eu lembro dessa época do gelinho, era muito bom, porque a gente ajudava a vender e chupava metade também. Você deu um trabalho. Aí também eu fiquei grávida, ganhei meu outro filho, que é o meu filho Felipe. Dá uma pausinha do gelinho. Você tava ali construindo seu futuro, né? E nesse meio tempo você ficou grávida. E como você fez? Tipo, pelo que eu entendi mais ou menos, foi na época que você tava fazendo corte e costura. Foi bem nessa época que você ficou grávida? É porque assim que eu fiz o corte e costura, demorou mais uns 2 anos mais ou menos, fiquei grávida do meu segundo filho. Mas aí você já tinha começado a minha oficina. Aí eu fiquei grávida do segundo filho, parei tudo, fui ganhar meu filho e depois quando eu voltei, entendeu?
costurando, já costurava. E foi quando eu inventei a ideia do gelinho. Aí eu fazia gelinho, mas o gelinho que eu fazia, não tinha um que não provasse, porque era tudo de fruta. Eu fazia o gelinho, quando eu pensava que não, o lindo Fernando estava dentro do congelador, só faltava dentro do congelador. Porque eu fazia de coco e ele gostava de coco e de abacate. E eu fazia tudo natural, mas assim, nada foi fácil, porque eu catava a caixa, colocava meus 2 filhos, um no carrinho e outro no carrinho também, mas um dentro e outro fora. E saía subindo uma ladeira bem grande para vender gelinho para as crianças. Você lembra que saía um monte de criança da escola, cada um que queria. Aí foi onde eu catei o Fernando. Fernando, você vai ter que ajudar a mamãe. Ele era pequenininho, ele tinha uns 4 aninhos, ele era pequenininho, aí ele já catava o menino, ele já começou a saber qual é o valor, qual é o sabor. Aí você sabia, claro, que você que mais gostava, né? Era coco, que as crianças gostavam também bastante, era goiaba e abacate. Aí eu mostrei pra você, esse é de abacate e esse é de goiaba. As crianças já pediam, ele rapidinho já ia lá, catava e já mandava pras crianças, e eu só ia praticamente recebendo, vai vendo que chique, né? Então, você começou a me ajudar, desde os 4, 5 anos você já estava me ajudando. Isso, gente, a gente tá falando de uma coisa de 30 anos atrás, né? Mas eu lembro que nessa época, não que, nossa, ela explorava os filhos, não, era uma coisa até normal de família, né? As famílias ensinar o filho já até essa autonomia, se virar sozinho. E aí eu lembro que, tipo, quando a gente voltava, a gente brincava demais. Meu irmão tinha 1 aninho ainda. Mas, tinha 1 ano e pouco. 1 ano e pouquinho. Mas foi uma fase muito boa, tanto que foi uma das coisas que eu não esqueci da minha infância, foi essa fase do gelinho. Indo lá na escola, como que era o nome da escola mesmo? Esses dias, Alfredo Gomes, eu confundi Carral com o pé, é outra fase. E foi muito importante. Mas aí, com esse dinheiro do gelinho, o que você fez? Deu um bom dinheiro, ajudou no orçamento, ajudou a alavancar seus negócios, como foi? Eu fui catando o dinheiro do gelinho e fui guardando. Guardei o dinheiro e comprei a máquina. Fui juntando um pouco, consegui comprar a máquina. No valor de hoje, quanto essa máquina custaria mais ou menos? Só para o pessoal ter uma noção. No valor de hoje, essa máquina custa mais de 5 mil. Eita, você então conseguiu levantar mais de 5 mil reais vendendo gelinho? Vendia gelinho e também fazia o serviço do homem lá, o homem que era o caloteiro da feira. Então, quando... Rapaz, pra vocês verem, né, gente, como que é importante você ter força de vontade. Aquilo que eu falei no nosso vídeo sobre teimosia, eu sei que ela usou a teimosia pro lado bom, e foi o que? Deu de cara com a parede, que era o que? Não tenho dinheiro, não tem como comprar essa máquina, mas eu tô precisando. E ela foi lá, forçou, fez uma porta nessa parede, que foi o gelinho. E não era fácil, imaginando você carregando 2 filhos. E uma caixa cheia de gelinho, hein? Carregava o carrinho, a caixa de gelinho e ainda 2 filhos. E é isso que eu falo, de forçar a parede, de fazer uma porta na parede, passar por ela e conquistar os seus sonhos. E você conquistou, não conquistou? Consegui. Aí a oficina foi aumentando, eu consegui outras pessoas para me fornecer serviço. Aquele homem da feira, eu já fui largando ele, porque como ele era muito enrolado, eu fui procurar coisa melhor, né? Aí foi aonde eu consegui umas 2 firmas, consegui ter. E a gente, meu menino já estava com uns 7 anos mais ou menos, o mais novo, e a gente trabalhando, mas trabalhava, olha, eu ensinei você no Veloc. Você lembra do Sérgio? Lembro, vixe, ele trazia as sacolas lá, né? Ele fazia saco pra pôr presente, saco de pôr bolsa, aquelas bolsas de shopping, né? E ele chegava lá com aquele monte de saco pra gente fazer. A gente trabalhava até tarde, ligava o som e trabalhava até tarde, porque tinha que entregar o serviço dele e ele tinha prazo pra mandar pro shopping. Então, Fernando... Engraçado que eu tava ali trabalhando na máquina, você achava muito divertido, porque o som da Veloc, ela faz um som tão engraçado. Aí você ficava olhando assim, mal sabia falar mãe. Eu quero costurar. Eu falei, mas você quer costurar como? Mas você costurava de diversão. Era pra você, era a melhor coisa que tinha de diversão. Eu lembro que, não sei se tá certo, mas eu lembro que eu comecei, shortinho normal de ficar em casa, né, que você fazia esse shortinho lá. Eu lembro que eu comecei fechando os elásticos, não foi? Foi, fechando os elásticos. Aí você começava no Veloc lá, porque você mexia tanto saco, que eu falava, tá bom, eu vou te ensinar você então. Aí foi quando eu comecei a pegar você assim, devagarzinho, você foi aprendendo,
Depois eu tinha até esquecido. Quando eu procurava, você já tinha costurado todos os elásticos. E o melhor da história é que foi. E o Felipe? Ele, nessa época, tava fazendo o quê? Queria também, não queria? Não, porque o Felipe, ele é um menino maravilhoso, igual você, Fernando. Mas o que acontece? O que você fazia, ele queria fazer também. Aí você tava fechando o elástico, ele também queria. Aí eu tinha que tirar você um pouquinho da máquina e colocar ele. Mas assim, ele só ia divertir. Mais ou menos quantos anos ali, mais ou menos? Tinha 6 anos já. Ixi, então, nós dois começamos cedo, hein? Já tinha veia de trabalhador desde pequenininho. Hoje, Fernando, o seu irmão brinca comigo, porque ele fala, a minha mãe, ela colocou a gente pra aprender a costurar cedo. Mas hoje você vê que, olha, veja que coisa. Hoje você tem a sua empresa, eu tenho a minha empresa e o Felipe tem a empresa dele. Sim. Então, o meu alvo... rendeu frutos, né? Meu alvo... Aquilo que você plantou lá atrás, isso também é muito importante. Qualquer dia eu vou falar sobre o plantio, né? Na nossa vida. Vou fazer um vídeo sobre isso. No futuro, eu colhi, foi plantado o fruto. E agora no futuro estamos colhendo através daquilo que você ensinou pra gente lá atrás. Não sei, eu acho que eu já falei no canal. A questão de eu ir para essa área que a gente atua hoje, que é a área de tapeçaria, de decoração, foi através da costura. Um tapeceiro precisou de uma pessoa para costurar e não achava, e eu fui trabalhar com esse tapeceiro e aprendi a profissão. Então foi algo que eu devo primeiro a Deus e também a minha mãe por ter colocado nessa área. Esses dias eu estava até falando com uma pessoa que isso eu tinha uns 14 anos, isso aí uns 20 anos atrás. Um menino de 14 anos, já naquela época ganhava mais de 2 salários mínimos. Eu até falei que, por ganhar tão bem eu era muito inconsequente, eu gastava o dinheiro à torta direita. Mas você não sabe porque você ganhava isso, da onde veio o fundamento. Vamos lá de novo. Eu sempre tive aqui assim, aonde eu buscar uma inspiração. E eu conversando com o seu avô de novo, né? Meu pai foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. E meu pai falou assim pra mim, olha, melhor coisa você está fazendo, né? Ele ensina seu filho para costurar, porque quem aprende a costurar nunca vai esquecer. Aí, Fernando, ele falou, ó, você pega, dá um dinheirinho pra ele. É engraçado, você fala sobre o vô, ele era empreendedor, ele era... Como que era a questão da parte dele? Também ele é empreendedor, porque ele era mestre de obra. Isso eu lembro. E era dos bons, não era? Olha, ele ensinou os seus 2 tios, que é o que hoje faleceu, mas são as pessoas que deixam um bom legado. Ele ensinou, e os 2 também aprenderam a ser mestre de obra. Aí ele pegou e falou, olha filha, melhor coisa que você está fazendo, não deixa seu filho na rua, porque eles podem tacar pedra na casa dos outros, fazer alguma coisa que você não tá vendo que você tá lá costurando. Põe do seu lado que você vai ver. E foi o que eu fiz, Fernando. Foi o que eu fiz. Você, mas seu irmão começou a se desenvolver. Aí depois o seu pai perdeu o emprego dele, que a firma mudou, entendeu? Foi para São Miguel e levou um funcionário, outros. Chamaram ele, mas quando não tinha morava, é muito longe. Aí eu falei para ele, não, vamos trabalhar na oficina nós tudo. Eu, você e os meninos. Aí foi cada vez trabalhando mais, ele aprendeu a costurar. Você imagina, de um corte de costura que eu fiz com muito sacrifício. Fernando, você lá na minha cabeça, zoando a minha cabeça. Mas mesmo assim, eu consegui, através desse corte de costura, eu consegui costurar as minhas amigas. A pior que nem falo pra vocês, a pior máquina que foi a galoneira. Mas eu encontrei uma mulher que, olha, foi iluminada por Deus. A mulher ia na minha casa, ensinava a costurar a galoneira. Daqui a 2 minutos a máquina saía, desenfiava tudo. Aí eu lá atrás da mulher, a mulher descia de novo, ia na minha casa. Não se preocupa, dona Bia, se você precisar, é só... Naquela época, 30 anos atrás, a gente não tinha assim um telefone. Aquela... Mal tinha telefone pra falar, vem aqui em casa, né? Tinha que toda vez ir na casa da pessoa, né? Isso. Você lembra daquele negocinho, como chama, que mandava recado? Que seu pai comprou. Isso. Seu pai comprou um pra você e comprou um pro Felipe. Sim. Porque pra vocês era a melhor coisa que tinha. Vocês saíam todo feliz e contente, ainda fazendo inveja pros outros, Fernando. Foi onde que a gente começamos a crescer, entendeu? Então, a gente já aprende, ficou sabendo onde tudo começou. Mas me fala, no auge da sua carreira de oficina, de dona de oficina de costura, quantas pessoas a senhora chegou a ter trabalhando com você?
Você sabe muito bem, Fernando, que a gente estava naquela casa e a casa era pequena. E deixa eu falar, né? Como o seu pai foi mandado embora da empresa, nós conseguimos comprar um terreno. Eu comprei mais máquina, consegui comprar mais máquina, né? Porque eu estava trabalhando e a gente trabalhava para esse tipo de coisa. Chegou a comprar quantas no total? Quantas máquinas chegou a ter? Eu tinha mais ou menos umas 10 máquinas. Umas 10 máquinas. Aí foi onde eu comecei a pegar as meninas. Você lembra das meninas que eu pegava, né? Uhum. Peguei pessoa com prática e pegava as meninas para ensinar a costurar. Você já começou a desenvolver o jovem aprendiz antes de existir o jovem aprendiz, né? Verdade. Nem passava pela cabeça, mas o pai vinha aqui. Você tem uma oficina? Eu falo, tem. Tem como você ensinar minha filha? E deixa eu te falar. Você acredita que essas meninas que eu ensinei, elas saíram e foram trabalhar dentro de uma fábrica? E hoje, a gente depois encontrou com elas, né? Hoje elas também têm as suas empresas, né? Tem a sua prima. Tem a minha prima que tem a oficina dela, com estamparia e tudo, não é? Se eu não me engano. E tem a Tatiana, você lembra da Tati? Sim. Ela morava aqui perto de casa. Hoje ela tem uma oficina também. Casou, me imitou, porque ela casou, montou uma oficina, porque ela disse que ela queria, como ela estava vendo meu desempenho, então ela ficou olhando e ela também montou uma oficina. Tá vendo como que é importante, principalmente você aí, microempreendedor, que tem alguém que está ensinando aí, como você é exemplo e está sendo exemplo para a vida desses novos microempreendedores, esses funcionários, eles estão se inspirando e se espelhando em você. Então, tome cuidado com o tipo de exemplo que você está dando. Tome cuidado com suas condutas, com suas atitudes, porque no futuro você pode ser ou uma influência boa ou uma influência má. Espero que seja que nem minha mãe, né? Uma influência boa e gere novos e novos empreendedores. Então, no auge da oficina, você chegou a ter quantos funcionários, mais ou menos? 11. 11 funcionários? 11. E eu tinha ali mais ou menos umas 10 máquinas, que eu tinha 11, porque um cortava a linha, entendeu? Eu tinha uma pessoa só para arrumar o serviço para a gente mandar. Sim. E outra coisa, tá, e aconteceu com a oficina, fechou, faliu, você foi para novos ares, foi fazer outra coisa, o que aconteceu? Fala um pouco sobre isso. Fernando, você foi trabalhar com o seu José, ele levou você para tapeçaria. Foi aonde começou o processo. Foi quando você já fez 17 anos. Aí você foi para o exército, né? Ele foi para o exército. Aí lá vem esse homem com a mesma história. Eu vou levar o outro, é o Felipe. O Felipe, na época, tinha 15 anos. E foi aonde que eu resolvi dar um basta na oficina um pouquinho. Eu parei com um pouquinho da oficina, fui pro Senai. As meninas, cada um já tinha ido tomar seu rumo, eu fui pro Senai. E no Senai eu fiz desenvolvimento, eu fiz modelagem, eu fiz um monte... Eu passei um ano todo fazendo curso no Senai. Então você, nessa época, deu uma pausa com a oficina porque você foi aprimorar mais ainda Eu fui estudar. essa área de costura, né? A intenção sua era o quê? Se aprimorar na parte... ou na parte técnica? Qual que era o seu objetivo nessa época? Na parte empreendedora, sabe? Porque eu aprendi o que eu aprendi dentro do Senai, eu fui para fora, né? Onde eu consegui de novo comprar minhas máquinas, montar meu ateliê. Na época era ateliê, que bom. Então você teve oficina, agora a gente está na fase do ateliê. Você teve um ateliê. Legal. Que foi algo que seu pai falou lá atrás, né? Que lá você poderia atrás, isso montar é tudo do ateliê, meu pai. Oficina, né? Aí eu montei meu ateliê, comecei a costurar sob medida. Legal. Aí você sabe que sempre tem um cobaia, né? Aí o cobaia era os filhos, né? Os irmãos. Aí comecei a fazer uma coisa pra um, coisa pra outra, fazendo vestido. Aquela menina que pediu me fazer um vestido de noiva, que eu achei que nunca ia fazer. Mas pra mim foi uma grande coisa. Aí comecei costurando um pedacinho. Demorou um pouquinho, mas eu consegui fazer um vestido de noiva. Aquele tempo que eu comecei foi difícil. Hoje não. Hoje eu faço vestido de noiva, faço vestido de festa, faço um monte de coisa e continuo com meus concertos. Tem um ateliê e tem um brechó. Então, do ateliê também você montou um brechó. E hoje você tem Como brechó, começou meu brechó, um pouco sobre isso. Eu aluguei uma loja no shopping para me colocar os vestidos de festa, porque eu abri uma loja de festa. Vestido de festa é aluguel de roupa.
Olha como que eu fiquei chique, né? Porque de uma corte de costura que eu fiz com muito sacrifício, Fernando, você, depois eu tive que ficar com o gelinho, que eu tive que levar vocês, e fui andando, comprei minha casa, e cada vez fui só crescendo. Tive as meninas que costuravam pra mim, a oficina aumentou. Trocou de carro, né, que eu lembro. Você já estava tudo grandinho, a gente ia buscar serviço, eu mais seu pai, e vocês ficavam tomando conta da menina, vai vendo, né? Você ficava lá tomando conta das meninas, você e seu irmão. Sempre foram bem idênticos, né? E às vezes eu queria ligar, perguntar alguma coisa, se alguém ligou, aí sempre você atendia. Eu achava que era o Felipe, mas era o Fernando. Quando eu achava que era o Fernando, era o Felipe. Olha, esses dois conseguiam me enrolar. Foi dando passo, mas de passo, e foi onde que eu cheguei no meu brechó. Eu acabei tudo. Do ateliê você foi pro brechó, né? Aí montei uma loja de festa, de roupa de festa. Montou na onde? No shopping. Legal. Aí o dono do shopping, ele pegou e falou assim, por que você não monta um brechó? Você pode montar um brechó chique. Eu falei, brechó? Falei, não, de modo algum. Eu faço roupa de festa, eu vou montar brechó. Ele é dono do shopping. E onde ele gostava muito do meu serviço, claro, das coisas que a gente fazia, por causa da amizade de uma coisa, amizade de outra. Mas algumas pessoas, elas vão acrescentar na sua vida, como você teve o network de pessoas que te ajudaram. Mas a grande maioria são pessoas que vai sugar e vai roubar as suas energias, e vai roubar os seus sonhos, vai roubar os seus objetivos. Eu imagino que deve ser o caso, né? Porque eu lembro que... Você ficou quantos anos nesse shopping mesmo? Foi bastante tempo, não foi? Aí eu fiquei 8 anos e meio. Em 8 anos e meio, deve ter passado o quê? Umas 100 pessoas naquele lugar ali? Mas porque lá era um lugar bem movimentado. Digo assim, de empreendedores que saíam, voltavam e não ficavam. Tinha pessoas que nem ficavam. Ficava lá um pouquinho, e era uma história, cada um contava uma conversa, e era aquela coisa, entendeu? Eu não, tava lá, fiquei 8 anos focada, e meio. Né? Sempre ali ficava objetivo, dentro né? da minha loja. O pessoal falava assim, nossa, a gente pensava até que você não estava aqui. Mas sabia que eu estava lá porque a loja estava aberta. Mas eu nunca gostei de ficar misturando com um, misturando com outro, picuinha daqui, picuinha dali, não. Meu alvo era trabalhar, ganhar meu dinheiro e fazer a diferença. Porque eu acho que o empreendedor, ele tem que ter uma diferença. Tem uma grande diferença de quem quer trabalhar e de quem não quer. As pessoas que entravam lá no shopping e ficavam 2, 3 meses e saía, porque ficava o tempo todo mais fofocando, cuidando da vida de um, da vida do outro, do que nas suas próprias lojas. Encostava a loja e ia lá para a área de alimentação. Eu não, eu ficava lá. Deixa eu falar pra você, eu montei uma cozinha dentro do meu ateliê. No cantinho, montei uma cozinha. Por que acontece? Eu não ia nem para a praça de alimentação. Eu estava tão focada na minha loja que eu não queria saber de história com ninguém. Eu fiquei lá porque a loja ficou pequena. Cada vez mais eu fui crescendo. Aí eu lembro que você teve um brechó e um ateliê. Aí você tinha um ateliê primeiro, né? Aí você abriu um brechó, né? Foi isso. Eu tinha o ateliê, só que eu não deixei nenhum dos dois. Eu tinha o ateliê e abri o brechó. Aí arrumei uma pessoa de confiança que ficou no brechó e eu no ateliê dando assistência ao cliente. E eu comecei a pegar muita amizade, bastante cliente, como até hoje. Eu tenho um ateliê, tenho o meu brechó e tenho as pessoas que tomam conta. Agora minha loja está aberta e eu estou aqui, dando essa entrevista com você, que para mim é um grande prazer de eu estar com você. Foi um grande prazer. E graças a Deus está tudo certinho, eu estou bem, estou sossegado. Eu comprei meu carro, troquei. Trocou de carro, né? Claro, hoje eu tenho um Renegade, eu tenho outro carro, então vendo? Eu tenho um carro que é só meu, eu tenho meu brechó, eu tenho meu ateliê, graças a Deus. Isso, olha, foi começando a oficina. Corte de costura, hein? Corte de costura e vendendo gelinho, né? E vendendo gelinho. Que você chupava mais do que vendia, tá, Fernando? Você era terrível, mas graças a Deus eu tenho muito orgulho de falar do meu filho, porque meus filhos são uma grande bênção na minha vida, graças a Deus. Tem minhas noras, tem meu netinho e, claro, sem contar que, assim, eu trabalho em uma coisa, eu trabalho em outra e estou sempre em atividade. Legal. E tem novos planos? O que você pretende para o futuro? Tá querendo já pendurar? O jogador pendura a chuteira, né? No caso da costureira, pendura o quê? A tesoura e a máquina? Pendura. Não, a máquina não dá porque as minhas máquinas são muito pesadas. Não dá para me tirar do lugar. Mas vamos pendurar a fita, a tesoura. Já tá pensando em se aposentar já?
Mas você me conhece muito bem, né? Não para quieta, não para já, de jeito nenhum. Você já me conhece como eu já nasci em 220, ou mais, né? E mesmo me aposentando, eu quero voltar a trabalhar. Só que assim, hoje, eu já não tenho mais aquela, sabe, diplomado de costura. Eu quero montar uma loja diferente, para me fazer um diferenciado aí na minha vida. Aí eu quero montar, claro, eu vou ficar um pouco descansando, vou descansar um pouquinho, né? São mais de 30 anos trabalhando direto sem descansar. Vou descansar um pouco, depois eu quero voltar para a área de novo, mas eu vou maneirar um pouco com ateliê, com costura. Hoje eu tô vendendo meu brechó. Tá vendendo? Isso. Gente, ó, eu vou deixar depois aí o link, o contato da minha mãe, a dona Bia. Quem tiver interesse, quiser comprar o brechó ou conhecer o brechó dela, eu vou deixar o contato dela, aí vocês entrem em contato lá, tá bom? Aí você fala se você tem interesse, quer conhecer. Vai ser muito bom, vai ser legal, vocês vão ver. É um brechó tem muita coisa mesmo, né mamãe? Sim, o brechó que eu tenho hoje, o tanto de coisa que eu tenho dentro do brechó, daria para montar mais uns 3. Aí vocês imaginam, né? Quem não sabia nem pegar na agulha para fazer uma barra. Eu me lembro, deixa eu voltar para vocês um pouquinho lá atrás, que eu não posso pular os pedaços. Minha mãe comprou uma saia para mim, a saia verde. Eu já detesto verde, até hoje eu não gosto mais. E minha mãe também era costureira, olha. Era, cara. Eu tinha esquecido da minha mamãe de falar que ela era costureira. Ela aprendeu o código de costura na igreja. Na igreja que a gente frequenta, tinha um monte de mulher aprendendo costura, só que ela era meio cabeça dura, né? Então, ela era costureira, ela comprou uma máquina de tricô, fazia aquelas blusas de tricô. Minha mãe também, coitada, ela assim, se jogou também bastante, porque ela ajudava bastante meu pai. E ela comprou uma saia pra mim e me chamou, vem cá. Eu falei, fala mãe, senta aí, você vai fazer a barra dessa saia. Eu falei, eu não sei fazer isso, mas vai fazer. Eu acabava de fazer a barra, consegui. Ela olhava a barra, tá torta, desmancha tudo e vai fazer de novo. Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu acho que eu tinha uns 7 anos, 8 anos. Então você aprendeu com a sua mãe a colocar o filho pra trabalhar assim. Aprendi com mamãe. Então, e falando isso, minha maior preocupação era vocês crescerem e não ter um serviço, porque eu via tanta mãe reclamando que o filho não tinha nada a fazer, e onde eu morava tinha aqueles baita molecão tudo no meio da rua. Então, aonde meu pai falou que ensinar vocês a costurar seria uma boa, que vocês podiam ter até uma empresa, como vocês hoje são empreendedor. Isso é verdade, gente. Eu lembro que, assim, eu ouvia muitos meus amigos, as pessoas falando, tô desempregado. Eu nunca fiquei desempregado. Ao contrário, a gente brincava de sair de emprego, né, mano? E eu e meu irmão, como nessa profissão, principalmente de tapeçaria, que hoje é muito raro e é uma profissão que é mais uma arte, né? Porque é muito manual, tem muita parte técnica da questão manual. E a gente brincava de sair de emprego, porque assim, nem jogador de futebol, né? Já é difícil você achar bons funcionários na área. E quando você acha funcionário, a maioria são tranqueira. E meu irmão, como a gente sempre foi educado ali, ó, as coisas certinhas, a gente sempre trabalhou muito bem. Então chegava uma pessoa, a gente tava trabalhando, falava, tu te pago X salário. Aí vai trabalhando, não sei o que, vinha outro falar, cara, esse tapeceiro aqui é muito bom, você não quer vir pra cá? Eu dobro o seu salário. Então a gente sempre foi pulando e ganhava muito bem pra época e pra idade do pessoal da maioria, né? Então, uma coisa que eu falo sempre, graças ao que a minha mãe ensinou, eu nunca posso falar que eu sei que é ficar 6 meses, 1 ano desempregado, não. Quando a gente saía da tapeçaria, a gente ficava aí uns 2, 3 semanas só para descansar mesmo, para dar aquela relaxada. Quando a gente falava, vou voltar a trabalhar, já tava com o emprego garantido. Sempre foi assim, né mãe? Claro que deu uma boa incentivo para você, mas eu também foi o seu José que levou você para trabalhar. Então, eu costumo sempre chamo de mãe, mamãe e veinha, filho do carinhoso. Então, veinha, você tá querendo segurar, ir para novos ares, né, para novos desafios, e tá querendo vender o ateliê, né? Mas me fala aí, quem tiver interesse de comprar seu ateliê, como que faz? Entre em contato comigo. Ateliê não, o brechó, né? O brechó. O ateliê ainda tá lá, que por enquanto, eu vou ficar com o ateliê, mas eu vou descansar um pouco, né? E vou vender o ateliê também, porque eu vou ter
outro segmento, vou fazer outra coisa, entendeu? Hoje, deixa eu falar pra você, eu já não tenho muita coisa assim, eu tenho um carro, eu tenho minha casa, graças a Deus vocês, tanto você, Fernando, como seu irmão estamos no auge, assim, que graças a Deus... Cada um tem a sua empresa, né? Não precisa, assim, me matar mais pra mim estar fazendo isso, fazendo aquilo, não. Hoje eu posso descansar. Uma sossegada, então. Vou dar uma descansada, Só cuidar dos netos. Vou cuidar dos netos. Já tá pra vir mais outros, né? Então, vou cuidar dos netos. Tenho minhas netinhas, que são lindas, maravilhosas. Eu tenho a Chaya, eu tenho a Zoe, e agora eu tenho o Howler, que ele é brabo, ainda não fez amizade com a vovó. Mas, isso ela tá falando dos 3 cachorros, tá? Depois eu deixar aí pra vocês aí conhecer os netos dela. E eu tenho as minhas 2 coelhinhas também, que são minhas filhas, e eu gosto demais. E não fala que entende, porque eu chamo ela, brigo com ela, ela levanta a orelha, para e fica me ouvindo. Então, assim, são as coisas que eu vou me divertindo dia a dia. Aí eu já não preciso mais, assim, correr atrás de objetivo, ter mais alguma coisa. Não. Você queria conquistar, você já conquistou, né? Hoje eu quero uma casa na praia. Bom, tá certo. Eu quero uma casa na praia, mas assim, já tá tudo no esquema, tudo programado, tudo certinho. Legal. Então, quem quiser, quem tiver interesse de comprar seu ateliê, como que vai fazer? Pode entrar em contato comigo, né? Pode ir lá visitar o brechó, né? O ateliê e o brechó. Aí você vai lá, pode ir lá visitar, pode ir lá conhecer. Eu tô localizada num lugar muito bom, que é Avenida. Então, hoje eu tô sossegada. Graças a Deus, hoje eu tô muito bem, tô sossegada. Mas, assim, eu quero dar uma descansada. Já estou quase para aposentar, então é complicado, porque as minhas clientes falam que eu vou fechar, vou vender, e elas vão ficar... O que elas vão fazer? Que não tem costureira. Mas, assim, nós estamos brigando com elas, mas... Vai aparecer gente aí, né? Um prazer na reta final do nosso bate-papo, né? Um prazer ter você aqui, viu, mãe? Te amo muito. Você é a melhor mãe do mundo. Obrigado por tudo que você fez e faz por nós. Para mim, você é uma fonte de inspiração de verdade. Toda vez que eu tô fazendo algum negócio, fechando algum novo cliente, algum novo projeto, sempre lembro de tudo que você ensinou pra gente. Então, para mim é um prazer enorme ter você aqui, sendo a primeira entrevistada do nosso canal. Muito obrigado por esse grande privilégio. E eu tenho, sim, aquele grande... Até hoje ainda continuo sendo a protetora. Olha aqui, Fernando, você já está com 35 anos. Então, eu continuo sendo a sua protetora, a protetora do seu irmão, claro, né? E do meu netinho. Então, é a coisa mais linda do mundo, gente. Vai fazer 4 anos agora em junho. Mas você pensa, quando ele chega aqui, eu quero a minha vovó Bia. Então, porque tem a mãe da outra avó, né? Mas ele fala o nome do tio. Ele fala Bia, o vovô, chama o Fernando e a minha nora, que é a Sandra. Ele gosta demais de nós, né? Gosta demais. Então eu agradeço também, Fernando, por tudo também, por Deus ter iluminado vocês, claro, né? Nós somos evangélicos e sabe que nós temos que ter Deus na nossa vida. Sim, sempre. Entendeu? A gente tem que estar no controle de Deus. Tudo é quando Ele quer. E eu estou já despedindo de vocês, meus lindinhos. Agradeço a Deus por vocês e nos assistam. Vivemos numa outra... Tenho certeza que você vai voltar mais vezes no nosso canal, com toda certeza, estarei aqui de volta. Gente, beijo e um coraçãozinhos para vocês, tá? Fica todos com Deus. Antes disso, só se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Comenta, faça um comentário se tiver alguma coisa para dizer ou quiser conhecer também o ateliê, vou deixar aí o link. Se inscreva, que é muito importante a sua inscrição, e compartilha se você puder, tá bom? Deixa eu te falar, quem tiver criando uma imagem ou uma coisa assim na cabeça, entendeu? Às vezes a pessoa fica assim perdido, sai do emprego, o que eu vou fazer? Eu aconselho vocês a entrar no ramo de costura, porque se você olhar, onde você passar, você vai encontrar uma placa de costureira. Mas uma coisa eu falo pra vocês, entra nesse ramo, vocês vão amar. É uma coisa assim que eu, com 58 anos, estou falando assim que eu vou parar, mas tanto o Fernando como o irmão dele, eu duvido, eu quero ver você parar. Porque eu nasci grudada nas máquinas, parece que elas têm um imã, que elas me chamam. Então, mas eu tenho que desgrudar dela. Nossa. Por isso que eu vou vender meu brechó com tudo, pra mim não ter problema nenhum, sabe, de máquina, de nada. Seu último conselho, então, é... E vocês entrem no ramo de costura. Tem o Senai, que é um lugar muito maravilhoso, foi onde que eu aprendi bastante coisa. E então, o ramo é esse.
Isso daí, para vocês começarem, fazem um corte, costura. Se vocês gostam de costurar, já está na profissão, vai em frente que vocês vão conseguir, vocês vão ver. Assim como eu consegui, lá de baixo hoje eu estou, graças a Deus, né, estou num nível muito bem. Então tá certo, então fica a dica aí, tá bom? Gente, foi um prazer ter vocês até aqui, ter no nosso canal, até agora. Muito obrigado mesmo. Só peço novamente, se inscreve, deixa o like, comenta aí e se puder compartilha, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fique com Deus.